Esse a Ser Feliz, hoje o capítulo 20 da noite, então nós não teremos tempo para desenvolver os trabalhos internos e mais a nossa live. Então nós estamos gravando alguns momentos antes para estar disponibilizando lá aqui no Facebook e logo mais. O estudo de hoje é bastante interessante e a gente assim aguarda, né, que todos possam estar entendendo bem a proposta, né, deste estudo. Ele complementa muito o estudo da semana passada no que diz respeito a trazer subsídios para que justamente não fujamos desse compromisso extremamente importante, dessa oportunidade única que é a nossa transformação. O capítulo nos fala da silenciosa transformação ou da silenciosa expiação. Até porque ele associa a transformação natural do indivíduo ou de todos nós com a expiação ou com o sofrimento. E ele fala em algum momento aqui no livro depois que para nós isso é sofrível, para nós isso traz sofrimento. Não precisaria ser assim. Acaba sendo pelos efeitos colaterais que essa silenciosa transformação acaba trazendo para cada um de nós. Vejam que ele coloca com bastante propriedade ao que se compara essa série de eventos que vão ocorrendo com cada um de nós à medida que a gente opte por essa transformação, por essa mudança, extremamente necessária. Que a gente não faça, como estudamos no capítulo anterior, nenhum tipo de evasiva ou nenhum tipo de fuga. A partir do momento que a gente aceita este propósito da vida de nos transformar constantemente, a gente passa a sofrer em nós algumas transformações, algumas mudanças que trazem sim um sofrimento natural. A gente fala que é o sofrimento natural do crescimento. Aquilo que a gente entende como sair, né, da zona de conforto e entrar na zona de crescimento. Vai trazer renúncias, sacrifícios e uma série de eventos que acontecerão conosco, e aqui ele coloca ou explora bem quais são. O vulcão é o fenômeno natural que melhor recorda esse estado de convulsões interiores na criatura em reforma espiritual. Então vejo que é uma imagem bastante forte. Então, assim, que façamos um esforço para não nos esquecer disso, para lembrar com bastante propriedade desse símbolo, dessa simbologia usada pelo autor. Um vulcão. Então, ele compara essa reforma espiritual empreendida por cada um de nós como um vulcão. É um estado de agitação nas lavas mentais incandescentes, vejam que interessante, que queimam as ervas daninhas do mal no calor das altas temperaturas do conflito e da dor. Então, esse vulcão, né, a erupção de todos esses sentimentos, todas as situações, são como lavas mentais incandescentes. É bem própria, com bastante propriedade, a comparação, a simbologia, porque a gente sabe que isso tudo ocorre com muita força na nossa mente. A mente entra num turbilhão de ideias, e aí é como se fossem essas lavas incandescentes providenciando a queima, né, desses estados mórbidos, desses sentimentos equivocados, dessas questões que precisamos transformar. A mudança interior significa desapego de símbolos, mitos, costumes, ações e emoções. Então é um desapego bastante forte. Ele fala aqui outra comparação que vocês vão ver que é interessante. Essa ação psíquicas e afetivas, causando inicialmente muita insatisfação, insegurança e revolta. Então, outra simbologia bastante forte que a gente recomenda que não esqueçamos para entender um pouco desse processo, o quanto ele pode ser de fato doloroso, e normalmente é. Amputações psíquicas e afetivas. Então, pense em você amputar um membro.
né, o sofrimento que dá não só a dor em si durante o processo de amputação, mas depois de se ver privado de um membro que antes era algo que você, lógico, tinha como perfeito. Então, amputações psíquicas efetivas é o resultado que se tem dessas perdas, desses desapegos. E aí sim, não de membros que nos farão falta, mas de situações que precisam, de fato, serem extirpadas da nossa vida. Por que amputação? Porque estão conosco há muito tempo. São quase como apêndices, né, que a gente acaba assumindo como parte de nós, e quando faz essa ruptura, essa amputação, a gente sente uma privação desse desapego abrupto que normalmente somos constrangidos a fazer nos processos de transformação profunda. Naturalmente, no caso da transformação à luz das propostas espíritas cristãs, a criatura é convidada a uma perda do homem velho para fazer a aquisição do homem novo, jamais permanecendo sem ideal e sem vida. Então, aqui é o contrário, é um nascimento. A gente perde questões relacionadas a um antigo modelo, crenças obsoletas, equivocadas, um homem velho, né, extremamente ultrapassado, e aí adquire normalmente a formação de um homem novo. É como se fossem novos membros que vão nascer dessa amputação. É como se fosse uma regeneração. E o termo regeneração é importante, é interessante, porque nós estamos no processo de entrar numa terra de regeneração, não é? Então vejam que os termos são muito propriamente colocados. E isso vai nos trazer a felicidade. Então, se nós estamos lendo o livro Mereça Ser Feliz, esse é um processo necessário, porque nós não conseguiremos ser felizes com esses membros ou apêndices ultrapassados. É como se hoje eles fossem um peso, né, quase que um peso morto, algo que vai nos sobrecarregando, que vai nos colocando peso às costas, à vida. Isso tudo faz com que a gente sofra, com que a gente perca a mobilidade, que nós não sejamos mais livres como de fato devemos ser, mas estamos escravos desses condicionamentos, desses esquemas, destas crenças equivocadas. Então são grilhões, são correntes que nos prendem, e aí a impossibilidade de ser feliz. Ninguém que está preso, na acepção da palavra, é feliz. A felicidade vem de uma liberdade, liberdade de escolha, liberdade de ir e vir, liberdade de ser o que se é, liberdade de ser autêntico. Então, por isso que essas mudanças são importantes. E é importante perceber que se nós nos encontramos em alguns estados, né, como esse de ser um vulcão, uma erupção de pensamentos e sentimentos, ou se estamos nos sentindo amputados, né, privados de algo que tínhamos e julgávamos ser muito importante para nós, é natural esses reflexos no íntimo do nosso ser. Extremamente naturais. Não é assim? Certamente alguns quadros mentais podem incluir doenças, podem conjugar-se aos efeitos do processo de reforma íntima, agravando ainda mais os episódios de sofrimento daquele que optou por tomar conta de seu patrimônio espiritual. Então veja que interessante. É como se nós tivéssemos uma capacidade, né, de tomar conta do nosso patrimônio espiritual e temos abdicado deste direito que nos cabe. Entre esses quadros vamos encontrar as questões traumáticas da infância, o estresse, as depressões, as influências espirituais, as recordações do passado em forma de tendências e ideias. Todavia, independentemente da natureza patológica da dor, podemos chamar tudo isso de pressões psíquicas, que são essas dores aparentemente inexplicáveis e muitas vezes catalogadas por doenças, por transtornos mentais, e que nesse caso não necessariamente são isso. Perceba então que a gente precisa se conhecer e se identificar nesse processo de mudança para não nos julgarmos doentes e procurar um amparo às vezes, claro que em determinadas situações devemos, porque não é uma doença em si. Ela tem efeitos colaterais que se somatizam no organismo físico, mas são essas pressões psíquicas advindas dessa mudança, dessa amputação afetiva, desse vulcão de ideias e sentimentos que brotam do íntimo do ser. Particularmente os portadores de sensibilidade mediúnica percebem ainda mais facilmente tais fenômenos,
desta vida mental, sofrendo níveis mais volumosos dessa matéria deletéria do seu cosmo orgânico hiperespiritual. Então, é como se nós tivéssemos algum lixo mesmo, né? Alguma matéria deletéria que nos incomoda e precisa ser expurgado. Esse processo tem que ser feito sob uma pressão psíquica natural que ocorre. Então, vejam a importância. Nada de se estranhar frente a tantos anos de equívocos, de vidas muitas vezes desregradas, né, baseadas na futilidade, no consumismo, nas aparências, na exacerbação do ter, do possuir, do controlar, do dominar, do que nos processos naturais de harmonia com a natureza e com os outros, que são processos de amor, de respeito, de reciprocidade, de cooperação, que são processos que priorizam o ser e o interior, o espírito permanente, do que a matéria que é, evidentemente, passageira. Então, ao longo dos anos, isso tudo causou em nós, né, esse monturo psicológico, essa matéria deletéria que precisa ser expurgada. E isso nos causa efeitos colaterais. Vejam alguns desses efeitos aqui elencados por eles, que nos dão uma noção clara de se nós estamos passando por isso ou não. Então, prestem atenção, que interessante. Destacamos alguns sintomas típicos desse mecanismo sutil do mundo mental que ocasiona a dor-evolução. Estado íntimo de desconforto e desassossego quase permanente. Aquela insatisfação crônica que nós estudávamos dias atrás. Sensação de perda de controle sobre a existência. A gente sempre meio perdido, né? Para onde que vou, o que que faço? Muitos de nós nos sentimos assim nessas épocas atuais, com certeza. Preocupação inútil sem causas justificáveis. Desordem nos raciocínios. Conflitos afetivos sem participação da vontade. Tendências acentuadas para a culpa. Processos físicos de drenagem de energias. Ansiedade de origem desconhecida. Medos incontroláveis de situações irreais. Aquilo que vai acontecendo na mente, né? A gente fala de síndromes de processos acelerados na nossa mente, aonde a gente vai desde a ansiedade até ilusões, esses medos incontroláveis, insegurança, né? Limitações sem motivos claros, ou irritações, desculpe, sem motivos claros, pessoa muito irritada, sempre nervosa, angústia perante o futuro, com aflição e sofrimento por antecipação. Por que essa angústia em relação ao futuro, esse medo, essa insegurança, essa falta de fé? Excesso de imaginação ante fatos corriqueiros da vida e barreiras emocionais na relação interpessoal. Dificuldade de relacionamento mesmo, né? Então vejam que são muitas situações que nós estamos passando. E natural, por quê? Porque a humanidade toda está em transformação. Não dizemos nós que o mundo está se transformando? Que nós estamos saindo do velho normal para uma situação nova? A nova era, um novo mundo, um mundo de regeneração. Então todo esse processo pelos quais nós estamos passando, natural que eles desenvolvam em nós esses efeitos colaterais tão importantes de serem observados, porque eles representam muitas vezes essa expiação silenciosa, esse sofrimento silencioso que precisa ser identificado e visto para que nós não percamos essa oportunidade. Por conta disso, interrompamos um processo que é necessário que seja feito. E aí caímos na aula da semana passada, no estudo da semana passada, que são as fugas, né? As projeções, onde a gente sai fora desse processo como que para nos preservar, sem perceber que a gente precisa estar nesse processo, enfrentando-o com bastante força e coragem, em que pese, ou muito embora, os efeitos colaterais nessa dor, sofrimento, ou nessa, desculpe, dor evolução, que ele coloca muito bem aqui. É uma dor proveniente de um crescimento, de uma evolução. Portanto, a gente precisa enfrentá-la e jamais fugir e confundi-la com processos naturais de sofrimento que não são, que não é esse o caso. E aqui ele resume bem o que significa tudo esses efeitos colaterais, os sintomas que ele apresentou. Perda do controle de si,
causando um desespero mudo na vida interior. Pode ser resumido como um desespero silencioso e cansativo. Claro, porque ele nem sempre é rápido. Na grande maioria das vezes ele é demorado. Por quê? Porque tem muita matéria para ser expurgada. Tem um monturo psicológico imenso de muitos séculos a ser transformado. É um material de grande quantidade. Não se pode processar isso em 2 dias, em 1 mês ou 2 meses. Podem ser necessários anos, e normalmente são. Então, a reforma íntima é um período de transição em que deixamos de ser, isso é muito interessante, olha só, deixamos de ser donos daquilo que não nos convém, daquilo que não éramos, que eram apêndices acessórios, que não eram ilusões, eram quimeras. Então, nós deixamos de ser donos disso por aquela amputação psíquica, lembra? Por aquele desapego, por queimar essa matéria deletéria nas lavas incandescentes da vida mental, nesse vulcão que entra em erupção. Né? Então, todo esse processo, a gente deixa de ser dono daquilo que, na verdade, não nos pertencia ou que não nos representava, para aprendermos a nos apropriar daquilo que sempre foi nosso, mas nunca optamos por tomar conta. Isso é bastante forte, né? Aquilo que sempre foi nosso, mas nunca optamos por tomar conta. É o nosso patrimônio espiritual profundo, que são todos os nossos talentos a serem desenvolvidos, que é toda essa força interior que precisa ser processada e canalizada com inteligência, com coerência, com amor, com respeito. É parte de nós não explorada. São os 97% da capacidade cerebral não explorada, uma vez que nós usamos 3%. É todo um universo emocional e espiritual que muitos nem acreditam que tem, que precisa ser explorado, que precisa ser processado. Então nós temos que tomar posse desse patrimônio espiritual. A gente não tomou posse do patrimônio espiritual, perdeu um tempo grande com quimeras e ilusões, algo que não era, ou que não nos representava. Agora a gente precisa se desvencilhar dessa matéria deletéria, transformar esse monturo, para nos apropriarmos daquilo que verdadeiramente é nosso, que é o patrimônio espiritual. É um sofrimento, muitas vezes, muito sutil, que dificulta para a maioria das criaturas uma identificação plena do que ocorre consigo mesmo. Então, não é fácil, nós estamos estudando aqui os outros 23 capítulos. Esse mergulho interior, por não estarmos acostumados a ele, para muitos de nós quase que uma novidade. Então, passa a ser sutil, nem sempre a gente percebe esses processos com a precisão, clareza que precisaria perceber. Então, a gente tem que estar atento para não perdermos esses processos sutis. Somente as incursões constantes e perseverantes na autoanálise farão com que, pouco a pouco, o discernimento e a construção de semelhante prova da vida íntima realmente ocorra. É tão sutil que muitos corações acostumam-se com os traços expiatórios descritos, acham que são uma coisa que não são, supondo serem imperfeições integrantes da sua personalidade, quando em verdade isso são reflexos e efeitos que podem perfeitamente ser educados e extirpados no tempo, utilizando-se adequadamente as forças íntimas que dormitam à espera da nossa vontade ativa e consciente. É o acordar, né? O acordar dos mágicos, o acordar do homem. Acorda, Lázaro, levanta tu que dormes, desata os nós. Né? Várias tradições orientais filosóficas nos falam do despertar, que o homem dorme um sono profundo. Outra alusão bem conhecida nossa é a Matrix, né? Aquele filme extraordinário. Muitos de nós estamos dormindo numa Matrix e vivendo uma vida de ilusões. Outra mito muito interessante é o mito da caverna de Platão, que várias vezes nós comentamos aqui. Né? Esses seres abandonados no fundo de uma gruta, vivendo a vida de sombras, né? Projetadas numa parede, imaginando que aquilo é real. Então nós precisamos abandonar toda essa quimera e nos apropriar desse patrimônio espiritual. E aí precisa ter vontade ativa, a gente tem que estar firme.
Para quem está sonolento, dormindo, precisa de um esforço para acordar, para levantar, para caminhar e para começar a perceber a verdadeira realidade, a luz do sol, a luz da verdade, e não uma luz artificial que projeta sombras numa parede. Então, quando a luz do sol, que é o astro-rei, ele passa a iluminar a tua vida, tem conotação espiritual, você passa a ser esse astro-rei. A esse rei Arthur que levanta a espada da vontade, como sempre dissemos, acima da razão e do sentimento, e aí percorre um caminho que é um reinado sobre si mesmo, sobre todo esse vulcão que emerge e que precisa ser canalizado para que você se aproprie do teu patrimônio verdadeiro, que é o espiritual. Então, muito importante que a gente entenda também que nesse processo existe uma lei, que é uma lei de amor e de justiça, desse Pai que nos ama. Isso tudo sempre vai ocorrer para cada um de nós na medida das nossas forças, né? A intensidade dessa expiação tomará graus diversos, conforme os compromissos e qualidades de cada um de nós. Nós somos diferentes. Mas vejam bem, nunca ultrapassando o limite das nossas forças, nunca ultrapassando o limite das nossas capacidades. Então isso é feito de uma forma natural. O nosso organismo espiritual, o perispiritual, o nosso organismo físico, biológico, emocional e psíquico tem uma estrutura. E ele vai processar só aquilo que ele dá conta. Então, se algo a mais vem para que você processe, isso vai como que é uma perda. Imagine você no meio de uma corrente, de um rio caudaloso, tendo às suas mãos um balde, por exemplo. E cada um vai ter um tamanho. Você tem um balde maior, outro tem uma caneca, outro tem um tanque. Todos nós vamos estar mergulhados nisso que irrompe. Cada um de nós vai reter e processar aquilo que vai dar conta. O resto passa, para ser processado num outro momento da nossa existência atual ou futura. Cada um vai tomar conta daquilo que dá conta, de uma forma natural. Quanto maior o teu recipiente, a tua estrutura psíquica, emocional e espiritual, capaz de transformar esses trouxe melhor para processar melhor hoje a transformação. Se no passado você, entre aspas, perdeu um tempo ou não conseguiu estruturar-se de uma forma a processar grandes quantidades, vai processar o que dá conta. O que acontece é que em alguns momentos isso vai tomar toda a tua capacidade. Os teus 2 baldes, as 2 canecas, uma em cada mão, o teu tanque, quando ele submerge nessas águas, ele é tomado por inteiro. Quando se tira dessas águas, ele está transbordando. Então, nesse momento, você se sente no desafio das suas forças, no limite. Quando você percebe, quando você sente que não vai mais dar conta, mas vai. E aí sim precisa desse esforço, dessa coragem, nós diríamos dessa fé, dessa confiança no Pai. Lembra, semana passada nós falamos muito disso. Nós estamos na casa paterna, nós somos filhos. Nós não estamos órfãos, nós não estamos abandonados. Então nós precisamos ter essa confiança para perceber que tudo isso, esse vulcão que rompe, muitas vezes nós imaginando que não vamos dar conta, que estamos perdidos, que não sabemos mais como fazer, é porque estamos nesse momento em que os nossos recipientes, a nossa capacidade está transbordando. Mas calma, respira, espera um pouco. Espera para deixar que aquela água, segundo você tira esse balde, essa caneca do fundo da água, ela vem derramando aquela água que sobra, Então espera um pouquinho, deixa que essa água seja derramada, que passe aquele momento mais turbulento, porque depois você vai trabalhar com o que está dentro do copo, com aquilo que de fato você dá conta de trabalhar. Não tente fazer isso naquele momento da turbulência, mas tenha paciência, tenha fé que vai passar. Momentos mais agudos e mais críticos da nossa existência, onde nós somos convocados a um desafio muito grande, se não temos essa fé robusta, a gente tende a desanimar, às vezes até entrar em estados depressivos, de desistência. Nessa hora, recolhe-te dentro de ti mesmo, respira profundamente e busca esse interior magnífico, a imagem e semelhança do Criador. É a prece que nós falaremos na semana que vem. Ore, peça, sinta-se verdadeiramente preenchido por essa força. Isso não vai te subjugar, essas águas não farão que você se afogue. Pelo contrário, elas farão com que você emerja ou venha para a tona com muito mais força.
Né? Então, e entender que muitas vezes muitos estão nesse processo, todos estamos juntos nesse processo, e que necessitam de um esticamento, como vamos dizer, né? Face ao volume de matéria mental mórbida acumulada em milênios de repetição no erro, que vai escoando lentamente do nosso psiquismo. Então vamos terminar com essa mensagem, né? Isso é exatamente o que eu falei há pouco do copo, que transborda. É exatamente isso que ele fala, né? Para muitos terá um prolongamento. Então esse estado se prolonga. Alguns podem falar assim: meu Deus do céu, estou nisso há tanto tempo. Por que esse estado se prolonga? Por segurança. Para não ser feito de uma vez só e você não dá conta. Como você tem muito material a ser processado, muita matéria deletéria, mórbida a ser expurgada, o processo se prolonga um pouco. Então esse prolongamento é em razão, muitas vezes também da rebeldia, ou de não aceitar os convites da renovação para o que é chamado. Não aceitei antes, adiei, agora acumulou. Acumulou essa matéria deletéria. Não fiz a lição de ontem, não fiz a lição de antes de ontem, agora vou ter que fazer de 3 dias. 2 dias anteriores a de hoje. Então, esse transbordamento é justamente por conta desse acúmulo que se processou ao longo da vida para alguns de nós. Então, outros tantos, mesmo aceitando então, os alvitres da reforma, necessitam de um esticamento face ao volume de matéria mental mórbida, acumulada em milênios de repetição no erro, e que necessitam, nesse momento, de um escoamento lento do seu psiquismo. Então, você está com muita matéria, isso precisa escoar. Então, é bem isso, é justamente essa imagem do copo que transborda e que você tem que dar um tempo. Então, vai um tempo maior para algumas pessoas para que esses processos possam ocorrer. Então, a gente vai ficando por aqui. Importante que essas palavras fiquem gravadas, nós vamos retomar depois desse estudo. Né? Ele é bastante intenso, ele é profundo. Ele nos dá essa explicação. Porque muitos de nós, no momento atual, estamos sentindo esses incômodos interiores. Essa falta de ânimo, essa falta de fé, de vontade, esses estados mentais que parecem ser negativos, desânimos, apatias, desorientações. Então, tudo isso é um processo natural de uma humanidade, a grande maioria de nós, que está no processo de transformação. Não é mais o que era. A gente vai precisar amputar essas questões anteriores. Vamos ter que nos desapegar dessas estruturas antigas equivocadas. O mundo precisará ser outro. A própria pandemia chega para nos ensinar isso. Ela revela as nossas fragilidades. Pensa bem, uma humanidade no século XXI com tanta tecnologia, com tanta inteligência, com tanto dinheiro, que vai à Lua, que vai a Marte, que faz coisas extraordinárias, uma humanidade extremamente inteligente e rica, está sendo vencida por um vírus invisível, como tantos outros que nós conhecemos. É um vírus novo, tudo bem, mas a gente já tratou tantos vírus. E por que é que nós fomos pegos de surpresa? Por que esse vírus revela a fragilidade humana? Porque, de fato, nós demos atenção a algumas coisas no exterior e não fortalecemos o interior. Não nos tornamos autoimunes a muitas situações. Nós criamos carapaças de indiferença, egoísmo, violência. Ainda há guerras, ainda há fome. Que humanidade é essa? Então o vírus vem para tornar explícito uma fragilidade que só não estava explícita porque éramos sérios. Então, se hoje estamos sendo constrangidos a fazer essas mudanças, é porque não fizemos ontem. E essas mudanças são necessárias, é para o nosso bem. E ao fazermos essas mudanças no processo transformador, o que acontece? Os efeitos colaterais, os sintomas aqui descritos, naturalmente em ocorrência ou em decorrência de uma transformação interior, de uma amputação psíquica, de um abandono de uma estrutura psíquica mental anterior para tomar uma psíquica, um homem novo agora na atualidade. Abandona-se modelos antigos, assume-se modelos novos. Não temos mais o que tínhamos e ainda não construímos o que vamos ter. Estamos no meio do caminho, desnudos ou seminus, esperando uma veste mais apropriada para esse espírito mais capacitado para as exigências do terceiro milênio. Só que isso é construído.
A gente não ganha isso de graça. Não é como ir numa loja e comprar uma roupa. Há um processo de fabricação. Tudo bem, você troca todo esse processo pelo dinheiro. Você paga às vezes 100, 150 reais por uma roupa, às vezes um pouco menos, né? Por um processo fabril. Mas ele ocorreu desde o plantio do algodão, desde a colheita, desde a feitura do fio, na tecelagem. Olha esse processo longo. E quanto melhor a roupa mais longa, de melhor qualidade. Então é um processo longo. Você não pode pagar por isso. Por quê? Porque o espírito é teu, a veste é sua. Você não pode terceirizar essa mão de obra. É você que vai construir a veste oficial. É você que vai tecer o fio. É você que vai fazer interligações psíquicas. É você que vai construir a tua estrutura emocional, o teu corpo emocional, o teu corpo espiritual. Isso é tudo construção sua, junto com Deus. Então é um processo lento, demorado e que exige esforço. Para você iniciar esse processo de construção do homem novo, você tem que limpar a casa. Ela está suja, ela está cheia de lixo, de matérias deletérias. Esse processo de expurgo é lento, é doloroso. E você está ansioso para construir a casa nova. Mas você tem que limpar o terreno. Você não pode construir em cima, até porque isso é seu. Não é jogar no lixo, é reciclar o lixo, o monturo psicológico, porque essa matéria é sua. Isso é aprendizado que precisa ser processado, é sombra que precisa ser trazida à luz da razão, e não mais na ignorância. Mas é um assunto longo, né? Não é assunto para 30 minutos, como fizemos agora. Então, vamos estudar bem essa live, né, que não foi live, esse estudo. Vamos ler esse capítulo 24 várias vezes, porque ele chegou a um terço dele, tem mais duas outras situações a serem tratadas, né? E que Jesus nos abençoe e que nós possamos, então, entender esse processo com bastante clareza, para que nós não nos identifiquemos como doentes, mas sim como espíritos em processo de evolução e que tem como sintoma uma dor, que é a dor do crescimento espiritual, para que eu me aproprie, voltamos a falar, do patrimônio espiritual, que é meu. Portanto, eu tenho que dar conta. Então, um abraço, boa noite a todos e até domingo que vem.